Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Sou Marco Aurélio, consultor de Business Intelligence, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a importação de dados utilizando o Google Sheets ou Google Planilhas. Como é que você faz para conectar isso no Power BI? Então, vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre Google Sheets, continuando aí esse trabalho com dados usando a plataforma da Google. E aí a gente estava trabalhando aqui com o Power BI, uma dúvida que surgiu foi a seguinte: se eu tiver uma planilha no meu Google Sheets e quiser importar ela para dentro do Power BI, isso é possível? Essa conexão dá para fazer? Sim, dá para fazer, mas aí você precisa entender algumas nuances. Se você precisa, por exemplo, montar um portfólio, o que é que a gente entende? Que o seu portfólio é o que vai estar público. Então você pode compartilhar os seus dados de maneira livre com um recrutador, um hunter, alguém que queira lhe contratar. Se você for um trabalhador freelancer, tá? Você pode compartilhar esse material sem nenhum problema. Se for dados da sua empresa, eu não recomendo esse tipo de trabalho, porque dentro da sua empresa, você vai precisar do suporte do time de TI para poder criar esse caminho seguro para vocês e dizer, ó, você vai acessar seguindo esse protocolo aqui. E cada empresa tem seu protocolo de segurança, tá? Normalmente ele vai te dar um usuário e senha que vai acessar esse ambiente para poder acessar os dados, tá? Tem uma etapa aí intermediária, diferente um pouco do que acontece com o banco de dados. Porque justamente é essa proteção, essa segurança. Mas, se você está criando seu portfólio, está testando essas edições em casa, como é que isso acontece? Primeiro, eu vou abrir aqui o nosso arquivo no Google Sheets. Então, olha só. Eu tenho esse arquivo aqui, que é o mesmo que a gente está usando já há alguns vídeos, que são dados do Brasil. Eu tenho esse arquivo aqui e ele não é, gente, cuidado, tá? Ele não é um arquivo em Excel que está no meu Google Drive e eu estou acessando pelo Google Sheets. Não é isso. Ele é um arquivo Google Sheets. Tá? É uma planilha do Google. Por quê? Muita gente trabalha uma planilha no Excel, joga para o Drive e diz, o meu arquivo está no Sheets. Não está no Sheets. Você jogou um arquivo no Drive e o Google Sheets entrou como um interpretador de visualização. Tá? Então, muita atenção a isso. Uma vez que eu tenho esse arquivo aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte: vir aqui em arquivo, vai clicar em compartilhar e depois publicar na web. Por quê? Ele vai criar um caminho onde eu vou conseguir compartilhar esses dados. Então eu vou clicar aqui em copiar esse link. Copiei esse link e eu agora vou lá no meu Power BI. Eu tenho aqui um outro projeto já aberto. E como é que seria esse processo dentro do Power BI? Peguei a minha planilha, publiquei ela, deixei ela OK para ser verificada e acessada. Vou agora clicar em obter dados aqui no Power BI. Vou selecionar a opção de importação web. Ele vai pedir para a gente aqui o caminho dessa pasta. Eu vou clicar em colar, depois dar um OK. Como esses dados estão, eu publiquei, né, no modo deixei público essas informações, ele não vai me pedir nenhum critério de segurança. Se você tentar fazer isso dentro da sua empresa, é possível que ele abra uma caixinha de segurança e vai perguntar qual o tipo de acesso que você quer fazer. Se é um acesso anônimo, se é um acesso com o usuário da empresa, e aí o time de TI precisa fazer entrar no circuito e dizer para você o melhor caminho. Normalmente, empresas não permitem você acessar os dados de maneira anônima, tá? Olha o que aconteceu aqui. Ele leu lá o nosso site e encontrou aqui uma dezena de tabelas. Como você sabe, o Power BI lê arquivos estruturados e dados também não estruturados. Então, se você olhar aqui para a primeira tabela, eu vou clicar nela e ele vai abrir para a gente aqui um preview do lado direito. A segunda tabela parece que é uma leitura um tanto separada das fontes. Eu vou marcar aqui a opção 1 de tabela, por quê? A primeira tabela, ele está lendo os dados da minha planilha lá no Google Sheets. A segunda, ele está lendo a segunda aba do arquivo no Google Sheets. Então, marquei aqui a primeira e vou clicar em carregar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceria com o arquivo em Excel. Ele vai trazer os dados da tabela, vai carregar para a gente. E observem o seguinte:
Isso acontece muito, como eu falei no vídeo anterior, tá? Deve estar aparecendo aqui o card para vocês acessarem. Se vocês importarem um intervalo, ele tende a não ler o título como cabeçalho. Ele vai ler como se fosse uma lista, e aí entende que isso não tem, essa lista não tem cabeçalho. E aí, ó, acontece isso aqui, ó. Deixa ele carregar aqui pra gente. Ele vai mostrar o nome de coluna 1, coluna 2, coluna 3, porque ele entende que não tem cabeçalho. Eu vou fechar aqui. Isso aqui foi o antigo que eu importei. Tá aqui, ó, tabela 1. Olha só. Ele não conseguiu ler nenhum dos meus cabeçalhos. Isso aqui não é um problema, tá? Muita calma. Vamos aqui acessar o nosso ambiente no Power Query, clicando aqui em transformar dados. E observem que quando ele carrega aqui pra gente, tá aqui, ó, tabela 1, ele não está conseguindo ler essa primeira linha como cabeçalho. Então, a gente basta clicar, a gente vai precisar clicar aqui em selecionar a primeira linha como cabeçalho. Ele desceu, né, a tabela, uma linha, e eu preciso que ele faça esse processo novamente. Então, eu vou clicar de novo. E aí, agora, a minha tabela, ela possui um cabeçalho. Feito isso, eu vou clicar em fechar e aplicar. Ele vai carregar aqui para a gente as edições. E observem aqui o lado direito, tá? A área de campos. Ele está aqui avaliando as edições que foram feitas na tabela 1. Vai carregar para a gente. E observem bem aqui o que é que vai acontecer. Então agora, o meu título que não aparecia, estava identificado como coluna, agora ele tem um nome, né? Essa entidade tem um nome e está aparecendo aqui para a gente. Então esse foi o vídeo de como você importar dados que estão no seu Google Sheets para dentro aí do seu Power BI. Eu vejo você numa próxima. Valeu!